Bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês aqui. Na verdade, é um privilégio atravessar literalmente o Brasil e me reunir junto com vocês que já estão caminhando comigo já há algum tempo. E perceber também tantas diferenças culturais, climáticas e também de gostos. É um conforto, é um privilégio morar no Rio Grande do Sul. E não porque eu sou daqui, e eu também já estou percebendo que a igreja aqui está cheia de estrangeiros. Tem gente da Bahia, tem gente do Rio de Janeiro. É uma igreja acolhedora. Eu quero primeiro me apresentar a vocês. Eu sou o Tiago, sou gaúcho de Porto Alegre, sou casado com a Rebeca, que é do Rio de Janeiro. Nós temos 2 filhos, o Joaquim, que é gaúcho também, e a Melina, que é Macuxi. É um apelido carinhoso que nós damos a quem nasce lá em Boa Vista, Roraima, que é a maior etnia, a maior tribo lá de Boa Vista. Aí a gente brinca que ela é a nossa Macuxi. A gente brinca que nós temos um do extremo sul e outro do extremo norte. Um gosta de churrasco e o outro gosta de peixe. Um gosta do calor e o outro gosta do frio. Mas é uma alegria tê-los junto comigo nessa caminhada missionária. Eu nunca me vi e não me vejo indo a lugares tão isolados, sozinho, sem família, sem uma esposa e sem os filhos. E o primeiro lugar que eu morei junto com eles foi numa aldeia isolada, no meio da selva amazônica. E nós só chegávamos nessa aldeia de avião. Era um avião que dava em torno de 1h20 de voo, e nós chegávamos na nossa casa no meio do mato, literalmente. Não tinha para onde correr, não tinha para quem gritar, era tu e as onças. E os indígenas te protegendo, porque eles conhecem a mata, a gente não conhece nada. A cidade é para a gente, a selva é para eles. E lá a gente viveu um tempo e teve tantas experiências. E depois de sair dessa aldeia, a gente conseguiu ir para um lugar mais distante ainda, Tapauá. Se tu não colocar no mapa, tu nunca vai ver, tu nunca vai descobrir essa cidade. E o reverendo Daniel falou sobre o trabalho desta congregação lá no Amazonas. Ele falou: Tiago, é uma boa ideia, tu vai para lá, tu pode fazer o seminário enquanto tu cuida dessa congregação. Ótimo, perfeito, bora. Quando eu cheguei lá, era outra história. A cidade, a congregação, ficava 3 dias de barco. Eu coloquei a minha família num quartinho que eles chamam de camarote, 3x2, 2x2 talvez, e ali eu pendurei a minha rede e a gente ficou 3 dias naquele quarto. Saímos para fazer as refeições, aí comíamos a comida típica, aprendemos a gostar de farinha, a gostar de muito peixe, a gostar de temperos da região, mas a gente chegou bem em Tapauá. E só para vocês terem uma visão, eu quero passar um vídeo, que aí vocês vão conseguir... Eu não sei quem já conhece o norte do Brasil, já teve em viagem ou é de lá. Eu conheci uma moça que também é de Manaus. Ela era de Manaus, do Amazonas, mas não conhecia Tapauá, imagina nós. Vamos assistir esse vídeo? Por favor, Denis.
Obrigado, Denis. Irmãos, essa é a congregação que nós cuidamos esse ano que passou. Quando a gente chegou lá, vocês viram a foto, era uma construção inacabada. E naquela cidade tem mais, eu contei, quando eu desisti de contar, eu parei em 55 igrejas. Todas espalhadas numa cidade menor que um bairro de Canoas, uma cidade de 10 quilômetros de uma ponta a outra. Mas tinha mais de 55 igrejas. E de todas elas, a nossa igreja era a mais simplesinha, a mais feinha, se a gente pode dizer assim. E graças a Deus, com essa reforma, os irmãos ficaram animados. Eles se alegraram por se sentirem cuidados. E uma coisa que eu fiz questão de fazer foi de não pedir recursos de fora, de sim ensinar a eles a investirem na própria igreja deles. Para que eles percebam, não, foi a gente que participou dessa igreja, foi a gente que reformou ela. E isso alegrou eles demais. Eu disse no domingo passado que essa congregação ela só não fechou por causa de um irmão que ele ia até a igreja, eles se reuniam, eles cantavam, oravam, e na hora da pregação, que não tinha pastor, eles escutavam uma pregação do reverendo Augustus Nicodemos. Eu até brinquei com ele, o meu maior desafio não foi o barco, não foi morar em Tapauá, vai ser pregar depois do reverendo Augusto Nicodemos. Aí eles... Mas graças a Deus eles ouviram a mensagem e eu amei demais participar e viver esse um ano nesse trabalho que é novo para mim. É um trabalho de cuidar de igreja, de cuidar de pessoas, de expor a Escritura a elas, a fazê-las entenderem o que Deus exige delas. E antes de falar sobre como que foi feito tudo isso, eu queria só destacar que o chamado missionário, é sobre esse tema que eu quero falar com vocês, é sobre como é que desperta, Tiago, esse chamado missionário no teu coração. Tu tão jovem, tão bonito, mas tu tão jovem, pelo menos jovem sim. Eu tinha 22 anos, eu era solteiro ainda quando eu ouvi falar sobre missões. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Só que o meu desafio era encontrar uma mulher que topasse ir para o meio da selva. Aí o desafio foi difícil, mas eu encontrei a minha Rebeca, e ela topou morar no meio da selva. Eu não acreditava no início, eu falei, olha, eu estou indo para Roraima, eu acho melhor a gente nem ter um relacionamento, porque tu não vai gostar de lá, não é, né? Ela, mas por quê? Eu falei, lá não tem shopping. Ela, tudo bem, mas lá não tem maquiador, não tem nada. Não, tudo bem, mas lá não tem internet. Não, tudo bem. Aí eu comecei a me surpreender com ela. Eu falei, tá, mas lá não tem nada com coisa nenhuma, é no meio da selva, tu corre risco de vida. Aí ela, eu sei, mas eu quero ir contigo. E ela, os próprios irmãos de Tapauá, eles admiravam mais a minha esposa do que eles. Falavam, Tiago, a gente admira muito a tua esposa. Porque a maioria dos obreiros que iriam vir para cá não vieram porque a esposa não quis. Mas ela quis te acompanhar e a gente admira ela. E a Rebeca topou ir para o meio da selva. E só não topou como ainda levamos mais 2 filhos. O Joaquim tinha 2 meses... O Joaquim tinha 9 meses quando ele entrou na aldeia e a Melina nasceu em Boa Vista e entrou com 2 meses. E o nosso chamado, tanto o meu como o da Rebeca, ele não se deu porque a gente fracassou em estudar, ou a gente, eles não estudaram, não fizeram faculdade, deu tudo errado na vida, vou ser missionário. Não foi isso. A nossa prioridade era levar Cristo. Levar a bandeira de Cristo e cravar ela no meio de um povo que nem sequer conhecia o nome de Jesus. Um povo que não fala nem português, aqui no Brasil, só fala a língua materna indígena. Um povo que não tem nenhuma página, ou pelo menos não tinha nenhuma página da Bíblia traduzida na sua língua. E o interessante é que quando os missionários, os mais antigos, na década de 60, 70, americanos, começaram a traduzir para eles, os americanos eles inventaram um radinho muito legal, que tem um painel solar e também tem um dínamo. Aí não precisa de energia. E nesse radinho, eles colocaram em áudio o Novo Testamento.
Os Yanomamis, eles falam 4 línguas em cada região da selva. E os Yanomamis Sanumás, eles foram os primeiros que tiveram todo o Novo Testamento traduzido na sua língua. Então, essa Bíblia em áudio foi espalhada pelo meio da selva. Ela foi colocada nesse radinho, eles deram para cada Yanomami de presente, e eles foram 3, 4, uma semana, 15 dias de viagem a pé no meio da selva, e eles levaram esse radinho a lugares que a gente nem conhece, mas que moram pessoas lá e escutaram o Novo Testamento. Sabe em quanto tempo eles escutaram? Em 3 dias, noite e dia, escutando a história de um Deus, a história de alguém que morreu no seu lugar. Precisa que alguém explique a eles? Sim. Tem pessoas dispostas a irem lá no meio da selva, a se dedicarem pelo menos 3 a 4 anos para aprender o seu idioma, para depois poder explicar a respeito das coisas de Deus? São poucas pessoas, mas esse Novo Testamento chegou lá e fez efeito. E a gente ouvia algumas histórias assim: olha, a gente se reúne aqui para fazer o culto. E como é o culto de vocês? A gente canta, né, os cânticos que os missionários nos ensinaram, a gente ora e escuta o Novo Testamento. Esse era o culto deles. E assim eles faziam. Começou com 5 pessoas, uma família, aumentou para 8, aumentou para 13, e da última vez que eu escutei estava em 25, só numa aldeia. E isso estava acontecendo em algumas aldeias. E nessa perspectiva, nesse chamado, a gente percebe que o chamado de Deus, ele não é explicativo ou às vezes não faz sentido. Como assim, Tiago? Por exemplo, lá em Roraima, onde nós moramos, tem igreja presbiteriana, tem outras igrejas. Em Manaus também tem igreja presbiteriana e outras igrejas. Mas então o que acontece com aquelas cidades que ninguém vai até lá, ou com aquelas aldeias que ninguém quer sair até lá? Não seria mais fácil? Não faz mais sentido para nós? Não. Tiago é do Rio Grande do Sul, ele pode ficar em Canoas ou vai para o interior do Rio Grande do Sul. É até mais barato, é mais fácil. Só que Deus às vezes faz coisas que a gente não entende. E ainda falando sobre chamado, eu quero citar alguns homens que estão registrados na Bíblia, que tiveram chamados que às vezes não faz sentido para nós. Vocês lembram de Abraão? Deus não explicou para ele como era a terra, ele não explicou que a terra era boa, ele só falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Lá em Hebreus fala assim: e Abraão saiu sem saber para onde ia. E Abraão foi. Vocês querem saber outro? Moisés. Eu fico mais com a mensagem dele. Moisés foi desafiado a falar com o homem mais poderoso daquela época. E o que ele tinha que falar para o faraó? Faraó, libera aí os escravos, libera a mão de obra barata para que a gente vá embora, vá adorar o nosso Deus no deserto. Essa era a mensagem que Moisés deveria levar até o faraó. O que Moisés fala? Ah, não, Senhor. Envia outro. Eu sou ruim de fala, eu tenho a língua pesada. Ele tenta, não, tem pessoas melhores, e realmente tem. Mas Deus chama quem Ele quer e envia para onde Ele quiser. Eu sempre ouvi essa frase e nunca mais me esqueci. Missões começa onde você está e termina onde Deus quiser. Outro homem, João Batista. Vocês lembram da missão dele? No deserto, ele usava pele de camelo e comia mel e gafanhoto. Essa era a vida de João Batista. Vocês lembram que Jesus disse dele? Nenhum homem nascido de mulher é como João Batista. Mas a missão dele era essa. Estranho, desagradável. Você sai do seu conforto, talvez, para ir morar num deserto.
E qual o final da vida de João Batista? Da missão dele, do homem mais cheio que Jesus falou. Qual foi o final dele? Perdeu a cabeça, foi decapitado. Mas essa foi a missão que ele tinha para fazer. Então o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes o chamado ou a missão que nós temos, ela é incomum para nós, ela não faz sentido, ela não tem explicação e às vezes é desagradável. E eu não estou dizendo porque eu fui lá para o norte, que era horrível, terrível, não, eu amei e voltaria para lá tranquilamente, com a minha família junto. Precisa, e muito, de pessoas que escutam, ouvem o seu chamado e obedecem, e aceitam, e saem da sua zona de conforto. Reverendo Diego, o que é o culto? Eu sou o mais privilegiado de todos aqui, eu me sinto, pelo menos, de poder vir aqui, sentar e escutar o reverendo Diego, escutar o reverendo Daniel na semana passada. Vocês não sabem a alegria de um pregador de sentar e assistir um culto. Tranquilo, aquela semana suave, não é assim? Tipo, esse domingo é outro pastor que vai pregar, tu fica aliviado, não é assim a sensação? O pior dia da semana é quando vai chegando no domingo, todos os pastores que eu conversei já vão ficando apreensivos com a mensagem. O temor já vai descendo no seu coração e ele já começa, é domingo, eu vou pregar. É assim que a gente fica. Então é um privilégio maior poder sentar e assistir, poder cultuar sentado e confortado. Mas não se acostumem, irmãos. A vida cristã ela não é confortável porque nós não somos daqui. Nós não fomos criados para estar aqui na terra para sempre. Eu falei que eu era jovem, mas os meus anos estão passando tão rápido. Os meus filhos estão crescendo tão rápido. O tempo passa e a gente nem percebe. E a gente continua sentado e confortável. E o último homem que eu quero citar com vocês, e eu quero ler junto com vocês, é um livro meio diferente. É um pouco estranho, porque tem um peixe, tem um homem que tenta fugir da presença de Deus. Olha a ideia dele. Só que a gente às vezes lê a história de Jonas e foca no peixe, foca, né, nisso que foi milagroso. Mas eu quero focar no chamado de Jonas. Abre comigo lá no livro do profeta Jonas, por favor. Nós vamos ler do capítulo 1, os versos 1 até o 3. Todos encontraram? Jonas, capítulo 1, dos versos 1 até o 3, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas é um chamado incomum. Perceba que é um chamado incomum para um judeu daquela época. Porque quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que os profetas se dirigem sempre, normalmente, ao seu povo, ao povo de Israel, ao povo escolhido. Em algumas exceções se dirigem a outras pessoas. Mas aqui Deus está mandando, vai à cidade de Nínive, um povo que não era judeu. O que Jonas faz? Disse, não vou. E ainda mais aquele povo de Nínive, um povo odiado, um povo cruel. Jonas tenta fugir, não só da missão dele, mas tenta fugir da presença de Deus também. Perceba que o chamado de Jonas não era agradável, não era um chamado que ele queria fazer, e ele foi indiferente com o seu chamado. E o mais interessante é que, pelo menos todos os pregadores que eu conheço,
todos iam ficar muito felizes de pregarem uma mensagem e a cidade toda se arrepender. Qual pregador que não quer ver as pessoas se arrependerem dos seus pecados? Jonas anuncia, prega e o povo, a cidade, se arrepende, começando do rei. Mas não era isso que Jonas tinha em mente. Jonas não queria, simplesmente não queria. O nosso chamado, ele realmente muitas vezes não faz sentido. Deus não explica para nós. E a nossa geração de hoje, ela pede explicação. A gente fala, por quê? Por que eu? Por que Tapauá? Por que Canoas? Por quê? Por quê? Porque a gente pergunta, a gente questiona no nosso trabalho. E é até didático. Não é assim que a gente trata com os nossos filhos? Filho, não pode. Não, mas é que tu tem que explicar para a criança entender. É assim que a gente faz. Se a criança, tu explica, mas mesmo assim ela desobedece. É o pecado. Mas voltando, ela obedece porque ela sabe o porquê. E é assim, nós somos assim. Só que Deus, ele precisa explicar alguma coisa para nós. Ele precisa dar alguma satisfação. Não, Tiago. Ou ele precisa dizer, não, Tiago, tu vai para lá por causa disso, disso, disso e disso. Aí vai ser um pouquinho difícil, depois vai piorar um pouquinho mais, mas depois vai melhorar as coisas. Não, Deus só te manda. O reverendo Daniel também faz assim, ele nunca me explica tudo, ele só fala, Tiago, é assim e assim, vai. Aí eu chego lá, é outra história, eu acho que ele faz com todo mundo assim. Mas ele cuida. O reverendo Daniel envia, mas ele está sempre ali nos atendendo. Sempre que eu preciso de socorro, eu chamo ele. Chamava ele quando eu estava lá em Tapauá. Essa é a nossa geração, e não é incomum nós questionarmos, nós perguntarmos. Não é errado, mas às vezes demonstra e revela a intenção do nosso coração. Não, eu só obedeço porque eu concordo. Se eu não concordo, eu não obedeço ninguém. Né? O pastor pensa assim, mas eu não penso assim. A segunda coisa que eu quero falar para vocês é que todo chamado, ou toda a nossa missão, toda a nossa vida aqui, ela é um chamado teocêntrico. É um chamado onde o maior interessado no que a gente faz é Deus. O fim principal é glorificar a Deus. Eu gosto demais da pergunta de número 1 do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando você vive uma missão, ou quando você vive a sua vida nessa perspectiva de focar na glória de Deus, você começa a abrir mão de alguns confortos. Você começa a entender que realmente é a coisa mais preciosa e mais importante que eu posso fazer nessa vida. E eu tento ensinar aos meus filhos desde cedo. Nada nesse mundo vai permanecer para sempre. Somente o que é feito para Cristo tem valor. Alguém disse uma vez que os cristãos pararam de trabalhar nessa vida, nessa terra, porque pararam de pensar na eternidade. Quanto mais você pensar na eternidade, quanto mais você pensar na sua vida com Deus, mais você vai trabalhar por ela. Mais você vai querer se dedicar a viver para a glória de Deus. Tiago, mas é tão difícil, às vezes, sim, a gente não quer. Mas se é para a glória de Deus, tem valor eterno. Se é para servi-lo com gratidão, com amor, com dedicação, com a nossa vida, vale a pena, irmãos, cada dia, cada segundo. Você percebe que, no fim, a missão, ela não tem nada a ver com a gente. Na verdade, Deus faz apesar de nós. É assim que eu me sentia. Eu via Deus fazendo as coisas lá em Tapauá, eu via Deus fazendo as coisas no meio dos Yanomamis, e eu só assistia de camarote. Esse era o meu privilégio, eu assistia de camarote o que Deus estava fazendo naquele povo. E quando a gente via uma conversão, pelo menos no meio do povo Yanomami, a gente percebia na cara.
porque era uma mudança muito radical. Era uma mudança que não tinha como você não perceber. Você pega um Yanomami que nunca ouviu falar de Deus, que não conhece a nossa cultura, que não sabe nada da lei moral de Deus, mas que dentro de si, ele sabe que... A gente pergunta para ele, tá, mas é errado roubar? Ele é. É errado matar? É. É errado roubar a mulher do outro, adulterar? Ele vai dizer é, mas nunca ninguém disse para eles que era errado. Isso já está no seu interior. Aí você explica o que a palavra de Deus diz. Aí aquele Yanomami que viveu um estilo de vida cultural perfeitamente normal toda a sua vida, desde criança, e ele começa a mudar, a andar contra a correnteza da aldeia. Ele não mata mais pessoas, ele não mata mais os seus inimigos, ele não trai mais a sua esposa, ele não espanca mais a sua esposa. Mudanças que tu percebe que ninguém, como eu, convenceria eles. Eu podia passar a noite e dia explicando, é errado, é errado, é errado. Não ia fazer sentido para ele. Mas quando o Espírito Santo transforma ele de dentro para fora, a mudança é radical. Tinha um homem, o nome dele era Mamosha. E a gente percebia nitidamente um homem cristão. Só ele era cristão na sua família e a sua esposa não queria saber. E às vezes a sua esposa aprontava, ela ia lá e fazia alguma coisa e ele via. Aí a gente ficava, Mamosha, tu não vai fazer nada? O correto na cultura seria aplicar uma disciplina nela e uma peia, como diz o pessoal do norte. Só que ele, não, Tiago, agora eu carrego a palavra de Deus, eu não posso mais fazer isso. Aí a sua esposa ainda braba e irada com ele, porque ele virou medroso, ele virou Horebe, ele virou covarde, era o pior apelido que um Yanomami poderia ter na aldeia, era esse. Pior, porque o Yanomami é conhecido por ser bravo, sua bravura, valente, caçador, forte, que obedece só a ele mesmo. Aí aquele homem, tu percebe uma mudança radical. Ele aceita esse apelido de medroso e covarde porque ele carrega a palavra de Deus. E tantas histórias de homens que tu percebe que se converteram ao ouvir a mensagem. Porque não tem nada a ver com a gente. Porque não tem nada a ver com as minhas habilidades, com os meus talentos, com o que eu sei fazer. Tem tudo a ver com ele. Todo o fim é para a glória de Deus. Você vai aonde você vai porque Deus quer. E você está onde você está porque Deus quer te usar, de alguma forma. Ele tem um chamado para todos nós. E mais uma vez, muitos são chamados incomuns, desagradáveis, que nós não entendemos. Mas Deus continua chamando a todos nós para cumprir a missão que Ele tem de cada um, para cada um. Para que o seu nome seja glorificado em todos os cantos aqui na terra. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu quero abrir agora para perguntas, para que vocês possam tirar algumas dúvidas. Se eu encontrei alguma onça, se eu já lutei com jacaré, se eu já vi alguma cobra daquelas pequenininhas, ou qualquer pergunta, fiquem à vontade. Não sei se é melhor no microfone. Se tivesse uma igreja fiel, eu ia pedir no outro dia para ir embora, porque não ia ter necessidade de ter mais uma igreja. Mas, infelizmente, e com muita dor no coração, com muita vergonha, as coisas que eu vi lá arrebentam o nosso coração. Porque a gente não sai aqui do Rio Grande do Sul para brincar de cuidar de igreja lá no norte. E quando a gente chega lá, a gente vê tantos absurdos. Em nome de Deus,
uma vergonha tão grande, isso racha o teu coração, nos deixa irados com aquilo que a gente via naquela cidade. Mais de 50 igrejas, eu não encontrei nenhuma que pregasse fielmente as Escrituras. Pelo contrário, sabe no que eles eram bons? De chamar políticos aqui para cima e fazer campanha. Esse era o menor dos problemas. Infelizmente, aquela congregação precisa permanecer em pé naquela cidade. E tantas outras no interior do Amazonas. Mais alguém lá atrás? Essa semana saiu na mídia que morreram mais de 500 crianças Yanomamis de desnutrição, fome. Isso procede lá? A maioria das notícias, quando falam a respeito dos indígenas, elas são distorcidas. A gente que morou lá, eu posso até perguntar para algum missionário que ainda está lá, e ele vai me dizer a verdade. A verdade é que alguns Yanomamis, alguns pais e mães, quando eles querem ir para a cidade e não tem como, né, de canoa, não dá porque tem muitas cachoeiras, é muito arriscado. Aí eles tentam provocar alguma emergência para que venha um avião da saúde retirar o filho e a família para a cidade. Aí é uma forma, às vezes eles deixam a criança passar fome, deixam ela com fome para que ela fique desnutrida. Então realmente tem esses casos. Mas a presença da saúde já é mais efetiva no meio deles. Então, não é para acontecer mais isso. No início, eram os missionários que cuidavam da saúde deles. Eram os missionários que tratavam malária, eram os missionários que costuravam as cabeças quando tinha briga na aldeia, eram os missionários que ajudavam nas gestações, nos partos. Aí, nos últimos 10 anos, a CESAI, o Sistema de Saúde Indígena, assumiu algumas regiões. Então, eles têm feito um bom trabalho, eles têm cuidado da saúde indígena e Yanomami. Tem, sim, o conflito entre o garimpo e os Yanomamis, isso é uma verdade, mas é muito pequeno, porque eles não convivem tão próximos. Tem algumas outras etnias que infelizmente, ajudam os garimpeiros. Então, é bem confuso isso. Tiago, bom dia. Bom dia. 2 perguntas, complementando as perguntas das irmãs ali. A primeira é a respeito das igrejas que você encontrou lá. Como é que foi a recepção de uma igreja ditamente reformada, como a presbiteriana, num ambiente onde nós, como você explicou, não era muito favorável nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a respeito do infanticídio, né, que a gente ouve tantas narrativas aí, principalmente no âmbito político e tal, a respeito de antropólogos que divergem da nossa posição cristã. Como é que é isso ainda nessa cultura? Perfeito, obrigado. A primeira pergunta, eu conversei com alguns pastores. Na verdade, eu até me assustava, às vezes, na cidade, porque eu escutava paz do Senhor, pastor, e parecia que metade da cidade era pastor, eu tinha muitos. E eu conversava com eles, né, e a primeira pergunta que eles faziam, pastor, Tiago, quantos membros tem lá na tua igreja? Eu falei, eu acho que tem 2 ou 3. Então, a perspectiva que eles enxergavam nós era uma igreja fracassada, era uma igreja que, nossa, essa igreja aí está de mal a pior, né? Começando da estética e pelo número de pessoas. A gente via nos cultos o carro ou uma moto parar na frente da igreja e olhar assim, para ver quantos membros tinha. Então existe uma concorrência entre quem tem mais membros. E nisso vale tudo. Mas algumas pessoas, e poucas, percebem a diferença do ensino. Sabe o que eu me surpreendi? Que muitas pessoas escutam reverendo Augusto Nicodemos, escutam reverendo Hernandes Dias Lopes, eles batem o pé que o Hernandes é da Assembleia, mas eles gostam de escutar. Mas aí eles percebem a diferença, mas mesmo assim eles não mudam de igreja porque eles... Tiago, aqui está a minha família,
aqui tá, né? Então eu gosto daqui, eu tenho amigos. Então existe essa competição. Então nós não, é uma igreja pequenininha, não significa nada para eles. Mas nós estávamos lá fielmente expondo e vamos estar sempre fielmente expondo as Escrituras. Em relação ao infanticídio, eu vou falar de um outro povo, o povo Waiwai, que é um povo que mora na região de Roraima e do Pará também. E as crianças, quando elas nasciam, há muito tempo atrás, elas nascem e caem no chão, assim. Aí o pai, nessa cultura, ele decidia se essa criança ia viver ou não. Se a criança fosse uma menina e ele quisesse um menino, ele podia eliminar ela. Então ele ia lá e dava uma paulada na cabeça do bebê. Só que depois do Evangelho, depois de eles ouvirem a mensagem, o primeiro que foi convertido foi o pajé da aldeia, o líder espiritual deles. Então houve uma conversão em massa, talvez algumas genéricas ali pelo número, mas houve uma conversão, houve uma mudança cultural. E essa aldeia, realmente, essa etnia parou e hoje eles são conhecidos como um povo cristão, um povo que carrega, que leva a palavra de Deus até em outras aldeias onde o missionário branco não pode entrar. E ele pode porque ele é indígena e ninguém pode impedi-los. Hoje eles são até missionários. Entre os Yanomamis, as crianças até os 2 anos, elas não têm nome, elas não são consideradas gente, pessoas. Então, ela pode morrer até os 2 anos, que não vai significar muito. Então, algumas crianças e alguns pais, já tenho 8 filhas, eu queria um menino, não quero mais ter uma menina. Aí eles tinham algumas formas de, ou jogava no rio, ou enterrava, ou dava para alguém, ou várias coisas. Mas o missionário muitas vezes aconselhava essas mães, as missionárias principalmente. Eles aconselham também em relação ao suicídio, que é muito grande entre os indígenas. A forma de tu consertar uma vergonha, a forma de tu honrar a tua família, é tu tirar a tua própria vida para restaurar a honra. Então, o missionário que conhece, que tem a confiança do indígena, do Yanomami, ele vai lá e vai aconselhar essa mãe. Olha, é uma criança tão linda, tão saudável, não faz isso com ela. Ela vai ser forte, ela vai te ajudar na roça, ela vai te ajudar a pegar lenha. Aí a mãe vai pensando, e às vezes eles escutam, às vezes não. A nossa interferência não é a força, é pelo poder da palavra, não do missionário. O missionário não tem poder nenhum em lugar nenhum. Então o infanticídio diminuiu sim muito, ainda existe, mas é muito menor, por causa da presença missionária. Mais alguém? Eu não sei como é que a gente está de horário. Tapauá é uma cidadezinha de 10 mil habitantes, no interior do Amazonas. A gente só chega de barco, não tem estrada. Mas na região tem muitas outras cidades pequenas. E antes de sair de lá, o reverendo Arnóbio, que é o pastor lá de Manaus, perguntou: Tiago, tem certeza que tu quer voltar para o sul? Eu tenho 5 congregações, tu pode escolher qual que tu quer ir. Tem em Manaus, mais afastada, tem na cidade, tem... Porque não tem obreiros para enviar para esses lugares. São pessoas que padecem de ouvir o evangelho genuíno, de ouvirem a palavra de Deus de forma fiel. Eu escutava cada coisa assim que não vale a pena nem comentar com vocês. Infelizmente, o Amazonas é muito carente. Mas tendo uma conversa com um irmão lá de Manaus, e ele é advogado, e eu estava falando: olha, eu acho que agora que eu estou cuidando de igrejas, cuidando de congregação, e não estou trabalhando diretamente com indígenas, a nossa igreja de Tapauá lá tinha indígenas, tinha ribeirinhos, tinha manauaras, os nascidos em Manaus, e também tinha aqueles que não gostavam de ser chamados de ribeirinhos, mas eram ribeirinhos, só porque eles tinham se mudado para a terra, mas ainda moravam na beira do rio.
Então a gente não trabalhava diretamente com uma aldeia. Tinha essa opção, mas eu não ia conseguir fazer as duas coisas, ou se dedica a uma ou outra. Então eu falei para ele, olha, eu estou com desejo e vontade de voltar para o Sul, porque tudo que eu vejo é que o Sul é mais carente do Brasil hoje. Tanto é que o Rio Grande do Sul, eu não sei como é que está, se está assim ainda, ele ganha da Bahia no número de centros culturais tradicionais africanos e outros do tipo. Ganha da Bahia. E outra coisa que, como gaúcho, eu posso falar com propriedade, que o gaúcho ele é mais reservado, mais fechado. O povo do Norte, eu não sabia nem o nome da pessoa, mas, oi, eu já podia entrar na casa dela. Era tranquilo, para eles é normal. E às vezes acontecia isso comigo, eu achava estranho, assim, o irmão batia tarde da noite lá em casa, aí eu abria a porta e ele, opa, onde ele foi? É que é cultural deles, eles recebem as pessoas, né? Mas o gaúcho ele já é mais fechado. E esse irmão que eu conversei lá em Manaus, ele falou, Tiago, eu faço concursos, ele é advogado, concurseiro, e ele falou, eu vi que saiu um concurso lá para o Rio Grande do Sul, mas olha só como é que estava o edital. Me fala. Ele falou, o edital dizia que eu tinha que pagar a taxa no Banco Banrisul, no Banco do Estado. Aí eu, até aí tranquilo. Mas só que o edital dizia que eu tinha que pagar presencialmente. Tipo, isso limitou o resto do Brasil todo. Ninguém ia vir até o Rio Grande do Sul para pagar a taxa e depois voltar para fazer a prova. Então, foi uma forma que os gaúchos, ou talvez, não sei, mas de fechar e limitar as vagas para gaúchos. Aí eles tentaram entrar com uma liminar, alguma coisa, para tentar quebrar aquele edital, mas não conseguiram. Aí depois ele falou, Tiago, mesmo se conseguisse, será que vale a pena a gente enfrentar e passar nesse concurso e pegar a vaga de um gaúcho? Ele me falou de um outro amigo dele que passou na Polícia Civil, e ele falou que ele veio um dia e no outro dia foi embora. Não quero ir para o Rio Grande do Sul. Porque o gaúcho é mais fechado e eles se sentem mal, eles sentem falta da família. Eles são muito de parentes. Meu parente, eu gosto de estar com meus parentes. O baiano também, o pessoal do norte gosta de estar com os parentes. E o gaúcho, estando com a sua família, ele está bem, né? E se a gente não quer receber visita, a gente não convida e pronto. Mas lá eles se sentem ofendidos. Então eu percebi que o que é mais fácil? Alguém sair lá do norte, alguém sair da Bahia, alguém sair do Rio de Janeiro e vir aqui pregar para os gaúchos, ou um próprio gaúcho falar na língua deles, para eles entenderem melhor? É mais fácil, faz mais sentido. Mas se Deus quiser me levar para mais longe ainda, eu ainda continuo disponível a Ele. Eu lembro que o sonho da Rebeca, o sonho dela era ir para a Coreia do Norte. Eu falei, não, para lá eu não vou, amor. Mas ela queria ir para a Coreia do Norte. Eu não conseguia nem imaginar morar num país tão fechado. Mas se Deus quiser, a gente vai. Se tiver uma igreja nos segurando pelas cordas, a gente vai aonde precisar. E a gente leva a bandeira de Cristo. E esse chamado, ele não é especial só para o Tiago, só para a minha família. Quando eu decidi ser missionário, eu não ouvi uma voz do céu, eis, Tiago, que te digo. Não apareceu nenhum anjo, não foi nada disso. O chamado de Deus está nas Escrituras. Deus fala, ide, vão. Se a gente se sentir muito confortável nesse banco, ou nem perceber o quanto ele é confortável, tem alguma coisa errada. A gente precisa de prática. A gente precisa ir, mesmo que isso possa ser desconfortável muitas vezes.